Bem-vindo mais essa semana ao Espaço Capacidade. Vocês estão vendo aqui uma pessoa mais que especial, mas muito mais que especial, e vocês vão entender por quê. Tiago, muito obrigado. Obrigado você. Cara, olha, realmente você está aqui comigo, você não tem ideia do quanto me satisfaz. Cara, pra mim, olha aqui. Esse programa vai ser de felicidade total. E depois ele vai dizer, inclusive, qual é a profissão dele. Eu não vou entregar agora. Então tá bom, beleza, tranquilo. Tranquilo. Os meus agradecimentos sempre à Associação Comercial, à Diário TV e ao Origami Do, que juntos estão fazendo e construindo cada vez melhor o Espaço Capacidade. Lembrando que esse espaço é para você que está em casa, é para todos nós, é para a cidade. É uma cidade mais capaz, para que lá na frente a gente possa se orgulhar verdadeiramente de onde a gente vive. Certo? Eu tenho que agradecer também lá as meninas da AD que me vestem. E, poxa, sem elas, cara. Tá bonito pra caramba. Tá bonito, né? Olha, uma onda, cara. Eu curti total. Eu não sei nem como é que eu fico aqui, cara. Porque não, eu não cara, sentindo, é o seguinte, sabe, cara? Sabe o que é? Mas o cara é o brilho, deixa ele, não é? Não. É que a casca é uma coisa, o conteúdo é Tá outra. vendo? Ele tem que arrumar o jeitinho dele ali, ó. Boa, olha, boa. Deixa tu. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer opinião, qualquer crítica ou até mesmo sugestão de participação de um convidado, dê uma ligada para o meu WhatsApp, que é 21 999 489319. Deixa lá a mensagem, eu vou te responder, vou acolher o teu pedido, ou o telefone aqui da Diário TV, 26420206. E agora sim nós vamos começar aqui. Simbora. Simbora? Vambora. Tá pronto? Rapaz, tô até com medo. Tá até com medo, né? Mas assim, a gente já é parceiro já há algum tempo, né, cara? Dá pra gente fluir. Eu tô assistindo em casa. Eu vou contar pra vocês. Vocês sabem que eu sou bem do improviso, né? Para gravar esse programa, eu passei a madrugada estudando. Porque para entrevistar um cara como esse, cara, tem que ter muita bala na agulha que eu não tenho. Mas vamos lá, eu vou fingir que eu sou bom. Vamos. Vai de graça. Tá bom? Vai de graça tá pra cima. Bom, Pastor Tiago. Isso aí, cara, pastor. Pastor Tiago. Já há um tempinho nessa praia aí. Essa praia, né? E é um desafio muito grande, porque lidar com pessoas não é uma coisa fácil, não é uma situação fácil. E a situação não é lidar mecanicamente, roboticamente com pessoas, é lidar de uma maneira intimista, de estar junto. A gente faz um negócio, e já há um tempo, que é chamado de discipulado. Talvez assim, nomenclatura estranha, mas no final das contas, o que significa ser discipulado? Nada mais é do que o trabalho ombro a ombro, corpo a corpo. Eu chamo você e a gente começa a conversar, a gente começa a entender mais a vida um do outro, perceber quais são as dificuldades um do outro, a tal da escuta, de perceber o que está necessitado, é necessário para a gente compreender que a minha vida só tem sentido quando ela passa pela tua história, e a tua história tem que passar pela minha vida. E essa via cíclica da existência faz a gente se construir como pessoa, como indivíduo. Então Jesus fazia muito disso. Ele tinha essa ideia de que a passagem da vida de um pelo outro era algo que fazia o ser humano se sentir um ser humano mais cheio de potencialidade. Era um ser humano que se valorizava cada vez mais. E essa proposta de estar junto e não roboticamente, como eu iniciei o papo, de estar apenas discursando numa palestra, numa pregação, o que for, é algo que é valoroso e é de grande valia, não só para a parte de lá, quanto muito mais para a parte de cá. Nossa, mas que consciência profunda, né? Mas porque não você sabe que eu gosto de provocar. Então, é lógico que e eu vejo você primeiro como homem e depois como um homem adepto a uma grande fé. Né? E eu digo sempre que você é uma pessoa que não é um homem de citações. Um homem de pensamentos. E isso é muito importante. E eu acho, já que nós estamos hoje em meio à fala, né, a discussão do programa é a gastronomia, é o alimento, realmente eu quero provocar as pessoas em casa. Ótimo, né? Justamente em trazer o que tem a ver um pastor, né? Primeiro que eu acho que você já sentiu, você vai ver ainda mais, que a fala não é de um pastor. A fala, ele perpassa por um outro lado que não tem título, né? A grande questão é essa. E acho que você tem muito a nos dizer
sob esse ponto de vista, mas não daquela pessoa da qual nós estamos habituados a lidar. Entendi. Aquele pastor fechado dentro de uma igreja, com os seus fiéis, com o seu rebanho, mas que a verdade absoluta está dentro daquele conceito do qual ele se criou. Quando você na tua fala, a gente já percebe que você está falando sobre o melhor para o outro. E que não sempre é o melhor para a gente tem que respeitar. Mas vamos aqui, né, agora passear. Bora. Você sabe que eu fico às vezes refletindo, Thiago, é o seguinte, a comida, né? As pessoas vão para a rua e eu vejo pessoas assim, trabalhando dentro de restaurantes, sabe, chega a ser a obsessão à comida, Total, o comer cara. muito, sabe, é uma coisa que quase não se tem explicação. E hoje a gente vive um momento que a gastronomia, que ela está em alta, se fala do vegetariano, do vegano. Então, eu queria entender o seguinte, uma pessoa que come 1.500 calorias por dia, ela está satisfeita, ela alimentou o corpo, principalmente se é uma boa alimentação. A dúvida que eu tenho é que alimento as pessoas estão buscando? Será que é comida? Desculpa o termo, mas será que o buraco é mais embaixo? É mais embaixo. Será que esse negócio está indo para outro caminho? É isso aí. Eu me lembro, não faz tanto tempo assim, eu trabalhava em Petrópolis, eu era gerente de um hotel chamado Grande Hotel Petrópolis. E dentre tantas coisas que a gente tinha que olhar e tantas funções que tinha o restaurante do hotel. E eu me lembro que assim, a gente tinha uma correria danada para poder lançar o prato do almoço executivo e que ele saísse o mais rápido possível, porque o almoço executivo, o pessoal tem uma hora e meia, 2 horas no máximo de almoço. Então você tem que correr com aquilo, fora o trajeto que o cara tem do trabalho até lá e de lá até o trabalho. Então o que a gente fazia? A gente tinha que apresentar um prato saboroso, mas que também visualmente o camarada olhasse e dissesse, isso aqui tá muito bom de comer. Mas ele nem tinha botado a boca ainda. O paladar não tinha tocado aquele arroz, aquele frango, aquele contrafilé, o que fosse. Mas era o visual. E eu comecei a pegar, para poder até ajudar e facilitar o caminho do chefe de cozinha lá, para poder tentar apoiá-lo, o que a gente começou a fazer? Eu ia para a parte final, para poder fazer a decoração do prato. E eu me amarrava em fazer aquilo, porque aí eu fazia as reduções, colocava lá os desenhozinhos, colocava lá o orégano, a erva fina, o que fosse. E eu achava muito legal aquilo, porque no final das contas as pessoas, de fato, elas iam pelo visual. Mas é como a gente acabou de colocar. A questão seja do visual, ou seja do paladar, ela ainda é insatisfatória pelo desejo desenfreado que as pessoas têm. Para falar a verdade, esse negócio de comida é uma coisa tão séria que a primeira tentação, de acordo com o texto bíblico, foi em cima de um fruto chamado fruto proibido, numa árvore que é chamada do conhecimento do bem e do mal. Então eu acho que muito mais do que Deus ser o grande Deus sagrado que a gente conhece, de fato ele era um ótimo nutricionista. Ele queria dizer para você, não vá até aqui, porque se você comer desse fruto aqui, esse fruto tem um buraco que é mais embaixo. Qual era a proposta desse fruto? E aí eu quero convidar você a olhar um pouco mais amplo para as ideias dos arquétipos, ou a ideia das metáforas, ou tudo aquilo que o texto pode provocar na gente. O que esse texto está dizendo para a gente? Esse texto fala sobre a brilhante história de um Deus que deu liberdade ao ser humano. E ele disse, olha, você tem liberdade e você pode tomar as escolhas que você quiser. E aí, as pessoas vão dizer, mas que vacilo, Deus colocar uma árvore do conhecimento do bem e do mal com a possibilidade, com a ação passível do homem de errar. Deus deu liberdade, e se tem liberdade, pressupõe escolhas e você tem que ter o que escolher. Se só tivesse árvore boa ou árvore que pudesse trazer as ideias de vida, então não teria escolha, só tinha uma via só nessa trajetória. Então ele bota ao lado a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando isso acontece, vem a historinha da serpente, e a serpente ela é um elemento muito próprio do Oriente, da tradição, dos mitos orientais. A serpente está sempre ligada a alguma coisa que não é muito boa, assim. E, de fato, é o que acontece no texto. No texto vai dizer que a serpente chega, e aí chega para o ser humano e fala o seguinte, para o homem e para a mulher, olha, não foi Deus que disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Nenhuma? Não é nenhuma, a mulher diz. Deus disse que eu posso comer. Ele só disse que eu não posso comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim, então a primeira investida não deu certo. Aí ele vem com a segunda. Então a segunda agora vai ser diferente.
Mas sabe por que Deus não quer que você coma da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque vocês serão tal como Deus. E aí vem aquela grande questão. O ser humano, ele tem dentro de si aquela ideia e a provocação de que ele pode ser Deus em si. E esse endeusamento praticado dentro do seu ego, dentro das suas vontades, das suas volúpias, ele quer ser Deus, as práticas, tudo que ele tenta fazer é para que possa justificar o seu endeusamento. Tanto é que os mitos, para poder aproximar dessa vontade, os mitos gregos, nórdicos, eles diziam sobre Deus como Zeus, que saía lá do seu recôndito panteão para poder ter relações sexuais com a mulher e aí nascer um semideus, para poder ter uma prática mais visível, mais tocável, mais tangível da divindade entre os seres, entre o ser humano. Então, o que de fato o ser humano quer? O que a comida tem a tratar para a gente? Quando a Bíblia fala sobre comida, além do fruto proibido que a gente conhece, essa ideia do pecado capital, ela vem com certeza de uma das propostas do apóstolo Paulo, quando ele vai fazer uma listinha chamada de obras da carne e a outra listinha chamada fruto do Espírito. Aí o fruto do Espírito é amor, bondade, felicidade, alegria, só coisa boa. E do outro lado, as obras da carne estão lá, bebedices, o cara que se embebeda, o cara da glutonaria, o cara da sexualidade desvairada, o cara do desenfreamento. O que ele está dizendo é o seguinte: todo desenfreamento é um erro. E aí o pecado, ele tem que perder o revestimento do institucional religioso para ele entender o caráter da alienação. Toda vez que eu estou em foco e eu estou a caminho do desenfreamento, eu estou vivendo um ato de alienação de si mesmo. Eu estou me alienando de mim mesmo. Por isso... Anestesiando. Por isso que eu tenho que ir sempre para um ato fora, porque se eu for para um ato dentro, o buraco é tão embaixo e eu não quero mexer tanto no que está aqui. E aí eu transpareço só os problemas que estão fora, eu tento soluções externas, enquanto o caminho que eu devo fazer não é o caminho que está lá fora, é o caminho que está aqui dentro. Devo entender? Não, lógico. O caminho por aí? É muito por aí, porque de uma certa maneira eu me encontro nas palavras que você está dizendo com um vazio existencial. Né? E esse endeusamento que o homem pretende, né? Esse enriquecimento extremo, ele nunca vai conseguir. Porque existe uma parte dele que é vazia, e vazia vai continuar até a morte dele. Então nós temos uma parte nossa que não tente acalmar ou tapar, porque você não vai conseguir. E é interessante, sabe, Tiago, que o meu olhar em relação a essa falta de freio em relação a um todo, a um tudo, né? Nós não temos limites, né? A gente quer muito, né? Então, quando falo hoje da alimentação, da comida, é uma tentativa nossa mesmo, e todo mundo sabe disso. Porque todo mundo ataca a geladeira. Todo mundo tem umas ansiedades de que o primeiro recurso é a tal da comida. É isso. Para quê? Para anestesiar? É para acalmar para acalmar um vazio do qual eu não consigo me livrar. É um efeito alienador, anestesiante, onde o ser humano ele entende que se eu fizer isso daqui, é por isso, voltando à ideia de liberdade, de querer fazer alguma coisa, e associando essa ideia da alienação e do endeusamento, a gente vai entender o que Sartre vai dizer, quando ele provoca que o ser humano é um ser condenado à liberdade. Porque a liberdade, de fato, é uma condenação. A melhor coisa, minha gente, a melhor coisa era se eu e você tivéssemos uns fiozinhos e alguém mexendo a nossa mão e pudesse conduzir a gente nesse percurso. Porque, no final das contas, haveria ali alguém que eu poderia justificar os meus atos. Sim, fantástico. Eu vou chamar os comerciais, porque quando nós vamos voltar, eu quero voltar citando o Balmain, falando sobre a questão da segurança e liberdade, que é um grande espetáculo e que nós vivemos esse espetáculo diariamente. Não sai daí não, que eu estou voltando já, é só um minutinho para os comerciais.